Boa noite, paz de Deus com todos. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Estão me ouvindo? Amém. Hoje a live será com o pastor Batista, pastor Rafael França. E hoje o tema será o Evangelho na periferia. Essa é o... Obrigado, Léo. Não tá igual você faz, mas tá top. O que você faz é melhor. Elaine, amém. Tudo bem? O Evangelho na periferia é o chamado, né? A vertente, o propósito do ministério do pastor Rafael França. Então vai ser um papo bem legal, vai ser rápido também, porque ele também não pode estender muito. Amém, Gabriel? Tudo bem? Vai mandando aviãozinho pro povo. Bora que temos mais uma live maravilhosa. O pastor Rafael entrou. Deixa eu... Paz do Senhor. Rapaz, Renan, tudo bem? Tudo bem? Me ouvindo, meu irmão? Tô te ouvindo. Me vendo? Certinho? Tá me escutando direitinho? Tá um pouquinho turva a sua imagem, mas dá pra te ouvir bem. Dá pra me ouvir bem? Tem um ensaio aqui perto. Tá, eu tô ouvindo bastante música aqui. Não sei se tá pegando aí na live. Um pouquinho de fundo, mas nada que atrapalhe, não. Então, fechou. Meu irmão, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo aqui. E Mas tá falando um calma aí. Vixe, agora travou tudo. percebendo agora. Agora tá melhor. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá me escutando melhor? Tô. Agora tá. Acho que agora dá. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco. É um prazer imenso estar te conhecendo, conversando de fato, assim, ainda não que pessoalmente, mas ao vivo pela primeira vez. Então, é uma honra imensa tê-lo aqui conosco. E Eu quero. que você se apresentasse para nós, para esse público aqui. O pessoal está entrando ainda, mas você vai se apresentando, qual é a sua atuação na igreja, enfim.
Tem muita coisa legal que eu acho que o povo precisa conhecer aqui. Show, show. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, né? Eu estar participando dessa live, né? Boa noite a todos que estão nos escutando. Boa noite, Renan. Obrigado aí por esse bate-papo. Espero que seja a bênção. Bom, meu nome é Rafael França. Eu sou pastor na Igreja Batista Central de Adoração em Santos, litoral de São Paulo, Baixada Santista. Eu sou de São Vicente, sou original de São Vicente. Continuo morando em São Vicente, em uma outra cidade, na cidade vizinha. Comecei minha jornada ministerial em São Vicente, toda, né, quando eu me converti com 8 anos. E tive ali uma trajetória até a ordenação pastoral em 2019, né, na mesma igreja, a CBP, Comunidade Batista da Paz. Então, tenho minha vida, uma história em São Vicente, né? Inclusive as minhas maiores atuações no quesito periférico, que é o tema aqui, foi em São Vicente, continua sendo em São Vicente, embora hoje esteja como pastor em Santos. Né? Então, como disse, tenho 32 anos, sou formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, lá em Perdizes, na capital. Então, eu sou da Baixada, mas eu morei por 5 anos em São Paulo, né, por conta do curso. Eu ingressei no mestrado no Antigo Testamento, mas não terminei, né, pela PUC em São Paulo. Então, estou vendo aí outras possibilidades de dar continuidade na minha carreira acadêmica. E gosto muito dessa parte de pesquisa, de estudo, de atuação social, né, o que se dá por conta da minha vocação ministerial, né, por conta do chamado que Deus me deu, ao mesmo tempo a minha realidade, né, a minha vivência, a minha experiência como cidadão, como ser humano, como pessoa, me levou a ter um olhar mais voltado também para as questões sociais. Então, eu vejo aí minha vida trilhando esses 2 caminhos, né, que na verdade não são 2, é um, porque a vida ela é uma só, onde a gente faz uma separação, vida secular, vida espiritual, mas eu vejo Deus me trilhando tudo aquilo que Ele me concedeu, vai trilhando essas 2 vertentes, né, da vocação espiritual, ministerial e ação social. Então, isso é um pouquinho do que eu sou, né, do que eu já tenho, e eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou aqui para responder. Eita, pastor. Sabe, você estava falando, por exemplo, aqui, Tá cortando a sua fala. melhorou? Melhorou. Eu cresci indo em igrejas, congregando, eu sou da congregação que está no Brasil, e nas periferias também, indo nos cultos, tocando na orquestra. Tá ouvindo, né? Sim, sim. Sim. Mas eu percebo que quando alguém fala, tal pastor, ele tem uma atuação na periferia, parece que a impressão que dá é que está falando de um outro universo. Diferente. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas dá a impressão que está falando de um outro universo. Parece assim, esse pastor ele atua na periferia, embora as igrejas, a maior parte das igrejas estão na periferia, nas periferias. Por que há esse estranhamento, ou, na sua opinião, esse descolamento? Assim, o pastor Rafael trabalha e a outra periferia. Eu acredito que isso se dá por um reflexo da sociedade. A sociedade faz essa divisão, né? E, consequentemente, a igreja ela é formada por pessoas que fazem parte dessa sociedade, que também fazem essa separação. Então, por exemplo, hoje eu sou pastor numa igreja aqui em Santos, fica no Canal 2, né? E era uma região, vamos dizer assim, não periférica, uma região boa, assim, que a galera, né, tem uma visão mais elitizada, tudo. Só que Santos, né, tem a sua parte periférica. Né? Então, a gente
indiretamente ou até diretamente acaba vendo as duas realidades se chocando dentro de uma comunidade, dentro de um recinto que é a igreja. Isso acontecia também em São Vicente, né? Isso acontece, na verdade, na Baixada Santista. As cidades da Baixada Santista podem ser consideradas como cidades periféricas, né? Por conta dos índices que tem, né? De acordo com o IBGE aí. A gente pode até falar algo mais técnico em relação a isso. Tirando Santos, que é um pouquinho mais abastada, as outras 8 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista, os índices delas estão todos abaixo em todas as áreas, seja urbanização, saneamento básico, de saúde, educação, segurança pública, são todos abaixo da média nacional, o que coloca elas como cidades, por si só, cidades periféricas. Só que, além de serem cidades periféricas, dentro dessas, cada cidade há sua periferia, suas periferias, né? Perdão. Então, eu vejo que essa realidade que é natural de todas as cidades que têm os seus lados periféricos, né, marginalizados, ou seja, colocados à margem, acontece. E a sociedade faz essa divisão daqueles que vivem lá, daqueles que moram lá, daqueles que atuam lá, daqueles que vêm de lá e por aí vai. Então, quando chega na igreja, a igreja é composta por pessoas que vivem essa realidade. E eles trazem essa bagagem, né? Então, tipo assim, chegou, é um ambiente único a igreja. É um ambiente plural por si só. Só que dentro desse ambiente, algumas pessoas têm essa visão. Somos irmãos, mas aquele irmão é irmão da periferia. Aquele irmão é irmão da cidade. Ali é o irmão que mora bem. Ali é o irmão que mora mal. Aquele ali é o irmão que tem dinheiro. São todos irmãos, mas com as suas características, assim podemos dizer. E isso, muitas vezes, é trazido também para o ministério. Ele é o pastor, mas não é só pastor. É um pastor que atua com quem tem dinheiro. Tem um pastor que atua com a periferia. Sendo que o chamado é um. Mas, então, eu vejo que isso é um reflexo, talvez distorcido, né, que a igreja incorpora em si por ser um reflexo da sociedade, essa divisão, e muitas vezes é uma divisão feita à base do preconceito, né, o que torna ainda pior. Quando é apenas uma questão de identificação, ele vem da periferia, mas assim, é só uma identificação, eu não vejo problema, né? Então, da periferia, show de bola, também sou, fechou, tranquilo. Agora, quando esse cara caminha com a gente, mas cuidado, que ele é lá da periferia. Aí já é uma divisão, uma dicotomia já preconceituosa. E isso gera diversos problemas sociais e eclesiásticos, inclusive. Que é mais ou menos o que aconteceu lá, no tempo de Jesus mesmo, onde falava, dos galileus vai ser alguma coisa que presta. Sim. Esse olhar periférico, olhar dali. Eu queria te perguntar, porque assim, eu já congreguei em igreja em lugares mais abastados e minha vida inteira em outros lugares. Minha família é do Guarujá, então estão aí perto de você aí, Sim, na sim. Baixada. Já congreguei também no Guarujá, em São Vicente também. E eu queria te perguntar, como pastor que atua nessas regiões, voltado para esse público, vamos dizer, embora seja plural, como você disse, quais são os anseios? Porque assim, eu sei que todo ser humano ele precisa da pregação do evangelho, pregação da cruz, a pregação constrange sobre o pecado, que nos traz um olhar sobre a redenção. Mas nós sabemos que dentro desse bojo do cristianismo há anseios de determinadas pessoas ou grupos que são diferentes de acordo com o background, de acordo com a vida delas. Elas têm uns têm um anseio escatológico, outros querem que Jesus demore um pouco mais. Enfim, como você enxerga os anseios, geralmente, assim, da periferia onde o senhor atua? Muito boa pergunta.
Esse questionamento se dá, e é muito importante trazer ele à tona, porque ele pode tirar um pouquinho de alguns estigmas que trazem e que as pessoas trazem e que às vezes a gente não consegue lidar com eles, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo mais macro. Vamos falar, vamos para a África, porque lá a África é muito necessitada, a África é muito precária, não sei o quê. A salvação, a Bíblia é bem clara, que só dá por meio de Jesus Cristo. Pregação do Evangelho, querido. Isso aí todos, seja independente, rico, pobre, morando em favela ou em palácios, independente, a salvação é só por meio de Cristo, né? Quando ele vai falar da África, pô, mas porque lá o pessoal o problema da África é humanitário, não tanto espiritual. Tem essa questão, eles são bem religiosos, né? Eles têm a sua fé e está numa crescente bem legal, tanto que o país mais missionário do mundo hoje é a Nigéria, que mais envia missionários ao campo é a Nigéria. Então, tipo assim, mas há um conceito de que a África é o lugar que precisa de missionários para que se pregue a palavra. Na verdade, o que ela precisa é de ação humanitária. Um lugar que precisa muito de gente pregando evangelho é na Europa. E lá, a fé se esfriou, né? Só que lá eles têm dinheiro, lá eles têm estado. Então, pensando num perfil humanitário, eu trabalharia mais África. Algo mais, até, vamos dizer assim, de apologética, né? De pregação e evangelho, Europa. A gente precisa ter esse entendimento para a gente começar a desmistificar ou tirar alguns estigmas que algumas localidades têm para conseguir trabalhar de uma maneira melhor. E eu usei só esse exemplo para falar um pouco em relação à favela, né? Que quando a gente fala de favela, fala em periferias, em subúrbio, às vezes a gente tem uma conotação, a gente tem um entendimento que ela está ou de uma maneira ultrapassada ou de uma maneira distorcida, né? A religião, ela é preponderante nas favelas, né? Apenas teve uma pesquisa do Data Favela feita pelo Celso Ataíde e o Renato Meirelles. O Celso Ataíde, ele foi, né? Agora eu acho que não é mais. Ele é o presidente da CUFA, Central Única das Favelas, não sei se vocês conhecem. Aqui na Baixada tem o coordenador Alderaldo, faz bastante ação. Inclusive ele acabou de entrar, Deraldo Silva Grande, tá aí, bração Deraldo. Bem-vindo. E eles fez o grande porta-voz da favela aqui na Baixada. Inclusive, hoje é segunda, né? Sábado, estava junto com o MV Bill. O MV Bill estava aqui em Praia Grande no lançamento do livro, né, em parceria junto com a CUFA. E a CUFA, ela tem uma abrangência nacional e, na verdade, internacional também. E ele fez uma pesquisa muito interessante pelo Data Favela e colocou no livro, o nome do livro é Um País Chamado Favela. Indico aí para vocês lerem, para entender um pouquinho a visão do que é a favela dentro da visão de quem é de lá, não a partir daquilo que simplesmente é falado por aí. E apenas 1% da favela, ou das favelas, no caso foi 64 favelas feito essa pesquisa. 1% dela não tinha fé. Não professava alguma crença. 1%. Então, assim, entrar na favela, fazer ação lá, a gente vai se deparar com pessoas de fé, vai se deparar com pessoas religiosas. E aí, trazendo até para um outro cenário, que muitas vezes as pessoas têm medo, e já também fazendo uma indicação muito boa, é o livro Oração de Traficante, da Cristina Vital. Ela na área de sociologia do Rio de Janeiro, trabalhando muito na área de etnografia, né, na parte étnica. E assim, a fé ela é preponderante dentro do crime, dentro do tráfico, né? Então, essas são algumas das questões que, ao entrar na favela, precisamos ter a consciência. A gente não está ali para
chegar com 2 pés no peito e falar, você precisa de Cristo, que muitos deles vão falar, mas eu creio, eu tenho, e conhece a Bíblia de cabo a rabo e por aí vai. Então, aí precisa entender o que se passa nesse universo, né, no mundo das favelas, para a gente conseguir atuar nesse universo. Né? Então, hoje, a questão da favela, o anseio, como você colocou, ele entra mais numa questão ética, moral, de políticas públicas, e talvez como posso colocar, uma necessidade de protagonismo. Né? Estou falando isso no quesito social. Ter tá? voz. Isso, ter voz. Uma coisa que há um clamor de dentro deles, é que a necessidade que quem vive muitas margens, muitas vezes quer estar no centro. Quem é colocado muitas margens, muitas vezes quer ter uma voz a ser ouvida. Então, o evangelho que chega, muitas vezes precisa, como eu falei, em todos os âmbitos, o evangelho tem um fim único, que é a salvação. Mas ela também tem as suas ramificações que vai diferir de cada realidade. Né? Então, a mensagem que chega na favela precisa ser uma mensagem que traga a relevância da pessoa. Não estou falando de teologia cult, tá? Estou falando de uma teologia que demonstre o valor... Tirar da lama, né? Tirar da lama. Exatamente. Tirar da periferia, sem que a pessoa precise sair de lá. Entende? Certa vez eu fui falar, eu fazia o trabalho na Fundação Casa. Fundação Casa é a antiga FEBEM, né, que varia para alguns estados. Né? Então a Fundação Casa seria o acolhimento de menores infratores. E a gente tem um livro do Capaz, é um dos livros que eu escrevi, que ensina princípios e valores a partir da Bíblia. Né? Até esse livro aqui eu trouxe aqui. Opa, mostra pro povo. Eu Sou Capaz, é um projeto da MPC, Mocidade para Cristo, né, que também esse aqui é daqui da Baixada Santista. Tem a página MPC Baixada Santista no Instagram, é só entrar e solicitar lá que eles também enviam. O líder lá é o Cola, Marcos Vinícius, mais conhecido como Cola, e começou na Baixada Santista e hoje já tem esse projeto, esse programa, né, tem se espalhado aí já por todo o Brasil, chegou na Europa também, lá em Portugal. Né? Então, é o ensino de princípios, valores e virtudes por meio da Bíblia, por meio dos ensinamentos de Jesus. E é muito legal ver uma vez foi falar, e um dos temas era liberdade. Fala sobre liberdade dentro da Fundação Casa. Né? E uma das coisas que eu falei ali tem muita gente que está lá fora falando com os meninos, né? Tem muita gente que está lá fora que está preso. E você pode estar aqui dentro e ser liberto, né? Então, é a mesma questão da favela. Tem muita gente que pode ter voz, pode estar no centro, né? Morando nas periferias. Assim como tem muita gente que mora no centro, né, mora no asfalto, faz essa dicotomia, né, entre o morro e o asfalto, mora no asfalto e a vida dela é uma vida marginalizada. Então, assim, não é uma questão geográfica. Quando a gente fala em questão de favela, não entra apenas uma questão geográfica. Né? Então, um outro dado que é muito importante a gente saber, agora eu vou me esquecer a porcentagem correta, mas é tipo mais de 80% dessa pesquisa do Dado Favela, que muita gente tem a ideia do que a pessoa cresceu na vida, quer sair da favela, ou a pessoa está lá porque não quer, mas 80% dos favelados que foram entrevistados, eles não pensam em sair de lá. Então, tipo assim, não é um resgate que o evangelista, o missionário fala, vou tirar você desse lugar. Não. Mas é estar ali e ainda assim ser livre. É estar ali e ainda assim ter voz. É estar ali e ainda assim fazer algo que venha ter relevância.
Então, é essa mentalidade que a gente precisa descobrir para que, de alguma forma, a gente possa atuar com um viés mais certeiro daquilo que a gente pretende fazer. Não é uma pregação de ascensão social, mas de libertação mental. Exatamente. Você, Exatamente. E essa ascensão social também. que acaba É a pessoa. Exatamente. passa a enxergar o mundo, né, com as lentes de Cristo. MP, desculpa, gente. Coloquei É o Netão. Abraço, Netão. Netão é irmão do Cola, irmão do líder da MPC. Então cola aí no Neto, gente. Já que ele é irmão do Cola, cola nele. É isso aí. Vou colocar aqui. Eu queria te perguntar, você citou sobre o estigma, que é a marca, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta você falando me trouxe um relato bíblico. Você disse que, e eu concordo, quem está amado e tem uma urgência em ser ouvido. Porque pode ser que na cabeça dele, por nunca ser escutado, quando parece que é uma oportunidade, na cabeça dele ele pensa, essa é a minha oportunidade. E eu vejo isso numa pessoa que estava na periferia do caminho, que era o cego Bartimeu, por exemplo. Estava sentado junto ao caminho, não tinha nome, nem o escritor sabe o nome dele, e ele está ali, mendigo, cego, ou seja, ninguém, à margem. Quando ele ouve que é Jesus, ele já passa a gritar e manda o calar, ele grita mais ainda. O evangelho, o senhor percebe quando vem com essa pregação para essas pessoas, que muitas delas cresceram sem saber o que é passar um dia dos pais com o pai. Muitas delas foram criadas pela mãe e pela avó, viram tragédias, viram amigos que não completaram 18 anos, enfim, tiveram muitos problemas. E essa pregação do evangelho, como se disse, a centralidade é a redenção, mas ela tem uma ramificação de tirar as espinhas, de tirar as arestas. Essa pregação, você concorda que essa pregação ela também vem para retirar esses estigmas, para que essa pessoa possa ser livre? Sim, é porque Jesus falou que veio também para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Né? A salvação, ela traz diversas bênçãos espirituais e de vida. Claro que aqui, nesse mundo, como ele mesmo disse, nós teremos aflições. Isso é natural, normal e corriqueiro, né? Mas ele não veio para que a gente vivesse uma vida miserável. Na verdade, a vida com Cristo é uma vida de riqueza. E riqueza aqui não estamos falando de dinheiro. Verdade. Né? Essa mentalidade, e aí a gente vê, por exemplo, que você citou do cego Bartimeu, alguém que estava totalmente à margem da sociedade por diversos fatores. Né? Porque um deficiente, naquela época, não é o deficiente de hoje. Né? Que tem toda a assistência que muitas vezes reclamam, né? Assistência social, né? Mas pelo menos tem. Pode ser que esteja defasada, pode ser que não seja o amparo que o deficiente precise de fato, mas pelo menos tem os seus auxílios, tem as suas acessibilidades, coisas que antigamente de forma alguma. Né? Então, se nasceu com alguma deficiência, você está afadado a estar à margem. Né? Então, o fato de Jesus ir até aquele homem, ou aquele homem até Jesus não simplesmente levar uma mensagem de salvação, sim, teus pecados estão perdoados, você vai ser salvo, mas também trazer a cura, demonstra que Jesus queria tirar ele daquela situação, né? Porque ele simplesmente poderia dizer, você vai e está salvo, continua aí aleijado, continua à margem da sociedade, continua no seu estado calamitoso que você se encontra, mas você está salvo. Então,
tá tranquilo. Mas não, Jesus faz a obra completa, né? E assim ele continua fazendo, né? E continua utilizando os seus servos para também atuarem dessa forma, né? Voltando um pouquinho além do cego Bartimeu, a gente vê, por exemplo, o profeta de Tecoa, Amós, né? Quem era Amós? Amós era um camponês. Amós era alguém que estava à margem da sociedade também. Não à margem no sentido de como de Bartimeu, que era ultrajado, que era pessoas tinham repulsa dele, provavelmente, pelo estado que ele estava, mas um camponês na época de Jesus, né, na época do Antigo Testamento, na época de Jesus também, mas no Antigo Oriente, o camponês seria quem vive nos campos, quem vive longe dos palácios do centro, era a favela daqueles tempos, né? E ele, como ele mesmo disse, eu não vim da escola de profetas, eu não sou profeta, eu não vim. Só que ele foi pregar no meio do palácio. Só que o teor da mensagem dele é um teor bem específico. Ele levantou a voz contra a opressão dos ricos contra os pobres. Porque essa foi a mensagem que Deus colocou no coração dele. Então eu fico imaginando Deus levantando pessoas em diversas frentes, com diversas necessidades. Ele foi o porta-voz daqueles que não eram ouvidos lá no campo. E aí ele levou essa mensagem onde ele chegou diante dos líderes da nação para falar: vocês estão agindo de maneira injusta, desleal, vocês estão oprimindo os pobres, vocês estão fazendo mal para o meu povo. E provavelmente ele era alguém que sofria com isso também, porque ele estava naquela mesma situação. E ele vai, então, traz uma mensagem bem específica, né, de luta contra a injustiça social. No livro que eu escrevi, o Teologia de Favela, eu nem uso o termo injustiça social, eu uso o termo equilíbrio social, porque injustiça fica muito dúbia a interpretação, fica muito subjetivo, né? Precisaria que todos tivessem o mesmo consenso de justiça e injustiça para que, então usei o termo desequilíbrio ou equilíbrio social. O tema da mensagem de Amós foi total de, a sociedade está desequilibrada, vocês estão oprimindo, vocês são opressores, estão oprimindo, vocês estão fazendo julgamentos injustos, vocês estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Ou seja, a mensagem dele, pela experiência que ele teve para o público que estava ao seu redor, pelo contexto dele, não foi uma mensagem meramente de salvação, mas de luta no quesito social. Então, a gente vê que desde o Antigo quanto no Novo, a necessidade da questão social continua presente da palavra de Deus, né? Então, Deus não perdeu esse viés. Pode ser que vai ter gente que vai trabalhar especificamente para isso. Vai ter gente que talvez vai atuar de maneira ambígua, né? Os dois, por exemplo, hoje eu estou atuando dessa forma, né? A igreja onde eu sou pastor não é uma igreja numa localidade periférica, né? Então aqui a gente recebe pessoas, né, com grana, com tudo isso. Só que eu continuo atuando nas favelas, continuo fazendo as minhas ações fora, pela MPC, pelas minhas pesquisas, ajudando no que eu posso. Tem gente que vai ser voltado para uma outra área específica e por aí vai. A questão é que a Bíblia ela é bem clara. Ela traz essa questão da necessidade de salvação sem se perder essa necessidade de trazer uma questão social e da vida humanitária. Ótimo, ótimo. E eu anotei enquanto você falava, não dá a entender no texto, por exemplo, Bartimeu, ele fala, multidão incomodada porque você está falando, tanto, cala a boca, mas ele grita mais ainda. É um assunto que mexe muito no meu coração, porque eu já fiquei assim várias vezes, mas sobre isso. Jesus, antes de dar novos olhos para o cego, ele deu voz. Ele manda o povo que
a entender que Jesus manda o povo estar perto dele, que é o mesmo povo que manda ele calar a boca, para trazê-lo. Jesus poderia dizer, Bartimeu, vem aqui, ou ir até. Mas Jesus para e manda que o levem. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus faz algo maravilhoso. Jesus pergunta para um invisível social o que ele quer. Como assim esse homem quer? Como assim ele tem vontade? Como assim ele tem desejo? Como assim? E a impressão que tenho com esse texto é que Jesus chega e faz assim, agora eu vou mostrar para todo mundo que você de fato existe. O próprio Deus vai perguntar, o que você deseja? Você enxerga que a atuação do evangelho na periferia é como caso, nesse sentido de o evangelho vem e não dá a voz que essas pessoas muitas têm na música, no funk, muitas têm voz no tráfico, outras no jogo, seja no futebol, seja no bar, seja, enfim, nas suas agremiações sociais. O evangelho vem também para furar essa bolha ou para romper com esse paradigma, dando voz a essas pessoas no evangelho, falando em nome de Jesus. Você enxerga dessa forma? Eu enxergo porque a gente vê isso acontecer, né? E porque a Bíblia demonstra isso em diversas frentes. Em diversas passagens a gente vê que o Senhor ele não é elitista, né? No sentido de pegar aqueles apenas que têm condições, preparo, o status para fazer, né? E às vezes a voz que ele precisa ou que ele utiliza propositalmente são essas vozes periféricas, né? Então foi assim com Bartimeu, foi assim com Amós. Ele poderia se colocar um outro rei de um outro império, de um outro para falar com o rei do norte, né? Mas não, ele levantou um camponês lá do Reino do Sul para vir confrontar o rei do Reino do Norte. Ele usou alguém do campo para falar em nome do pessoal do campo em relação com aqueles que tinham, né? Então foi assim com a mulher samaritana. Foi ela que pregou e levou a multidão a Jesus. Mas quem ela era antes do encontro com Cristo? Né? A gente pega os exemplos dos apóstolos, né? Não eram pessoas que Não era estudados, letrados, não eram o pessoal que tinha o status, né? Então a gente vê Jesus dando voz, né, para essa galera e utilizando essa. Não acho que assim é uma norma, né? Não acho que tem algumas teologias sociais, né, que vai dizer que Deus prefere os pobres. Eu não sigo essa linha, porque isso inclusive quebra um atributo de Deus, né, que é a igualdade, né? Só que ao mesmo tempo que ele não prefere os pobres, ele também não prefere os ricos, né? Então uma coisa que a Bíblia deixa bem clara é que ele usa tanto um quanto o outro, né? E aqueles a qual ele usa tem capacitação do Espírito Santo para falar em nome dele onde quer que esteja, né? Vai usar você que tem letra, você que tem estudo, você que tem diploma, você que não tem, você que vem de um lugar que, né, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, então vai ter também esses que Deus vai usar, independente. Então o seu status, a sua condição não define o seu ser usado por Deus. O que define isso é o próprio Deus. Ele usa quem ele quer e dá voz para quem ele quer. Maravilha. Pensando nisso, né? Deus dá a maior notícia da humanidade, que é ele vive, para um grupo de mulheres que não tinham um testemunho válido na sociedade no Oriente Médio no primeiro século. Um grupo de mulheres chega para um monte de homens que estavam lá moados. Ei, não tem ninguém no sepulcro, ele vive. A mensagem, né? A gente canta, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Quem trouxe essa mensagem, em quem Deus confiou essa mensagem, foram também em um gênero, vamos dizer assim, que era periférico. A mulher não tinha valor no sentido de testemunho. Sim. E Deus confia isso. Então, eu acho isso também muito lindo. Não tem como não enxergar isso. Você
tocou num ponto, eu prometo que eu não vou estender muito, já já a gente finaliza, tá? Mas Não, você tamo tocou num junto, pô. ponto, eu tô gostando. Às vezes na live eu fico até meio animadão, sabe? Sabe como é? O pentecostal já quer. Eita glória! Às vezes eu olho assim e falo, poxa, meu, não é por fama, mas poderia ter, sei lá, 50 mil pessoas ouvindo isso aqui, porque são coisas valiosas que a gente está ouvindo aqui, é uma coisa muito boa. Mas você tocou um ponto que eu queria perguntar. Como fazer para não confundir a pregação tá dentro da periferia, na comunidade, na favela, entendendo toda essa questão sociológica, antropológica, toda a questão social, política, sem se curvar para ideologias humanas? Cara, que pergunta, mano. Essa é top. Essa Show de foi bola. boa, né? Mas eu Essa, quero falar. cara, essa foi boa. Essa foi boa. Boa porque ela é muito importante, cara. Porque a gente vê isso acontecendo de maneira assim, exagerada até. Primeiro porque quando fala de questão social, o pessoal já pende por uma questão ideológica, né? Isso, pastor aí, faz Marxista. negócio marxista, sociólogo, tudo, né? Porque a ideologia está incrustada na mente da galera. E às vezes as pessoas querem te colocar numa caixinha, né? Independente se você é dessa caixinha ou não. Vão querer te colocar lá por aquilo que você fala. Não é nem por aquilo que você fala, pela área que você aborda. Sim. Né? Então já me chamaram de liberal, já me falaram disso, porque foi, pô, não, cara, eu falei, mas por quê? Não tinha embasamento. É porque, não, por conta, né, porque ele parece que é. Por conta dos tópicos que ele aborda. Né? E eu acho que tem um antídoto contra isso, que é a pregação da palavra. Quando você prega a palavra dentro de uma boa exegese, dentro de uma boa hermenêutica, sabendo lidar bem ali, não apenas no quesito homilético, mas com toda a base para se expressar de maneira correta, não tem o que as pessoas, né, taxarem. Né? O problema é que hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas têm utilizado a palavra como pretexto para apoiar suas ideologias. Maravilha. Então, tipo assim, vou abordar um tema. Já preguei sobre uma questão social. Não por questões ideológicas, mas porque a palavra fala sobre a luta em prol da sociedade. Né? Então, tipo assim, pode falar. Não, até a parábola do menino é uma luta social ali. Sim, e tem vários, né? Isaías, os profetas do 8º século, muitos batiam nessa tecla. Pega Tiago, né, no Novo Testamento também fala muito, até porque Tiago é a carta do Novo Testamento que aborda uma visão muito próxima do Antigo Testamento, né? Ela e Hebreus são assim as cartas que mais se aproximam de uma visão do Antigo Testamento, porque está na questão de justiça, diferente de Paulo, por exemplo. A justiça em Paulo é diferente da justiça que aparece no Antigo Testamento. Então, assim, mas tem muita pauta que você olha para não posso dizer, para a palavra em si, que vai ir diretamente no quesito social. Não preciso de torcer alguma coisa que é onde Deus está deixando bem claro. Isso aqui é uma questão espiritual. E aí vai lá e leva para o social. Não, ou tem uma questão que é social e a pessoa vai lá e espiritualiza. É isso que acontece muitas vezes, porque eu quero falar o que eu quero falar, né? Eu tenho já alguma coisa em mente, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, um monte de achismos. Eu falo, agora só preciso de um texto que apoie isso. Aí tira o texto do contexto e fala, mano, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Aí você começa a utilizar da palavra, né, de uma maneira distorcida e errada para apoiar a sua ideologia. Infelizmente é isso que acontece muitas vezes. É isso que vai para a mídia, que fomenta ainda mais,
E é isso que muitas vezes, e aí eu vejo até uma deficiência da igreja, é isso que muitas vezes a igreja abraça. E aí Sim. dá mais lenha na fogueira para aquilo. Que é uma mensagem bíblica mesmo, às vezes, mas falta o sal, falta um negócio. Pô, mas é bíblico. Tá falando de acordo. Ah, não, mas faltou um. E aí, então, tipo assim, eu acho que a maneira correta para você quebrar ideologias políticas, sociais, seja lá do que seja, é quando você se debruçar na palavra, estudar ela por completo, pregar aquilo que ela diz, independente se você concorde com isso ou não. E isso já aconteceu. Você fala, pô, Deus, mas sei lá, mano, eu iria para uma outra, mas o Senhor tá falando, porque é isso que no final vai fazer, vai trazer a diferença. É a palavra do Senhor pregado. Aí não tem ideologia que segure. Maravilha, maravilha. Essa pergunta que eu falei, eu preciso fazer porque até para quebrar esse estigma que alguém possa até aqui na live vai falar, essa live é com o pastor da esquerda, que muita gente pensa por causa do preconceito, como os nichos ideológicos adentraram, assim, se infiltraram de de tamanha forma na igreja, no Brasil, por exemplo, que dependendo assim da linha ideológica de um pastor, ele prega o texto do ladrão na cruz para um lado, e se for um outro pastor de uma outra vertente, ele prega o mesmo texto para outro lado, e nenhum dos dois pregaram a palavra. Exatamente. Ambos é aquela coisa. Eu tenho uma pregação maravilhosa, agora eu só vou buscar no 66 livros um texto só para eu dar aquela apoiada e militar. É isso. Acontece muito. Esse é o problema, porque é o que acontece. Por causa disso, você percebe que há textos que, dependendo da igreja, você não lê. Por quê? Ficou estigmatizado como o texto dos capitães. Ou o texto dos ultranacionalistas, tal. Enfim, ou esse é o texto... Já vem com estigma. E aí o que acontece? Por causa da ideologia, a palavra é enfraquecida na igreja. Porque se não tem palavra e fica só a visão de grupos de lobbies religiosos, a gente perde a força da palavra. Eu gostei dessa... Porque eu percebo, então, que você acaba militando contra isso também, né? Por exemplo, parte do seu ministério também, hein, galera? Nós estamos aqui por causa da vertente A, B, C. Nós estamos aqui por causa da palavra. A palavra diz isso, isso, isso. Também é um desafio, né? Para vocês. Muito, muito. Porque, por exemplo, esse que você citou do lado da cruz, eu já vi gente, se diz pastor, pregando esse texto, falando que o ladrão que estava na cruz, ele estava do lado direito de Cristo. Então, e o lado a esquerda não gosta de Cristo. E tipo assim, pregou sobre isso. Falei, meu Deus do céu. Mas não tem nem falando isso aí. Mas por quê? Ele queria, eu preciso de um contexto, eu preciso de um pretexto, né, meio contexto, para demonizar a esquerda. Aí utilizou. Aí quem pensa, vou fazer, usa o mesmo texto para fazer da direita. E por aí vai. E a palavra não é pregada. Então, uma das coisas que é a minha luta, essa aí é a luta diária também, é na pregação de fato da palavra de Deus. Né? Não pregar o que eu acho, não pregar o que eu penso, não pregar o que eu não pregar os achismos, mas pregar a palavra. A palavra transforma. Eu acho que quem já teve uma experiência onde foi salvo pela palavra, eu já tive, né, no momento onde eu estava mal, assim, negócios assim, tinha acabado de me tornar pastor, já ordenado, né, com todos os trâmites batista, né, sou pastor batista, que passa pelo concílio, não sei o quê, faz tudo, já ordenado tudo, e em seguida, assim, uma crise, e foi muito difícil, e um dia, já sem força, falei, Senhor, preciso que o Senhor fale comigo.
de vou abrir a Bíblia e, mano, ficar sentado 3 horas chorando com a Bíblia na mão. Assim, quem vê de fora, tá louco? Tá louco? Mas eu sei o que estava acontecendo dentro de mim. Eu vi o que aquela palavra me... Depois disso, eu falei, mano, eu preciso pregar essa palavra. Mas não é o que eu acho. É o que a palavra diz. Mano, eu sei o poder que essa palavra tem. E muitas vezes a palavra ela vai vir falar algumas coisas que não pega. Vai falar coisas que, mano, a gente não gosta. Mano, mas é essa palavra que salva. Deus disciplina quem ama. Então que vem a disciplina. Jeremias pregou sobre a tempestade do Senhor e ela viria para correção. Então que vem a tempestade. É que hoje pregar sobre isso não dá like. Pregar sobre isso você ganha hater. E aí você fica refém, tanto numa questão de visibilidade ou uma questão de viés político, muitas vezes preso em falas ou mensagens que tem que ser de acordo com a maioria das pessoas, ou com aquilo que está em alta, ou com aquilo que está hypando. E às vezes você distorce a palavra somente para que você ganhe adeptos, seguidores ou pessoas que concordem contigo, e você negligencia ou negocia a palavra de Deus. Só que é essa negociação que tira o poder dela. Então, assim, uma das coisas que, mano, a gente vai na favela, vai pregar, mas vai pregar a palavra. E a palavra, como eu falei, a gente vai entrar num contexto onde tem traficante lá que crê. Então, fazer trabalho na Fundação Casa, cara, você sabe que você tá aqui, você errou. Você tá pecando. O que você fez muita gente chorar. Mas Deus... Então, tipo assim, você vai ficar, inclusive, vai te colocar em risco por pregar a palavra. E aí que você tem que colocar na balança. O que eu vou fazer? Eu vou negociar, eu vou dizer para ficar mais tranquilo, ou eu vou colocar minha própria vida em risco, mas pregar verdadeiramente a palavra. E aqueles que vão até o fim, esse a gente vê que de fato entenderam o poder que a palavra tem. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque senão a gente se torna um chat GPT gospel. E o povo quer ouvir. Isso aí. E a multidão É isso aí. Né? E é o que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando tem, claro, há um clamor social, mas eu penso que como igreja nós deveríamos chorar também mais a morte dos ímpios. Porque aqueles que morrem na presença do Senhor, nós temos a esperança, né, da ressurreição, a esperança da vida eterna com Cristo. Mas aqueles que morrem na impiedade, praticando o que Deus abomina, é uma vida que foi, de fato. E eu vejo, às vezes, os crentes atabalhoando a pregação do evangelho com suas ideologias para ambos os lados. E vejo muito crente que, às vezes, comemora. Você deve ser cancelado. E eu gosto da pregação de um pastor que era até assembleano, agora ele está no ministério próprio, Nilson Gomes. E ele tem uma mensagem que ele prega: ladrão bom, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido lavado, regenerado, salvo. Isso aí. E eu acredito que seja isso, né, pastor? Que você vai chegar para um traficante e ele está com um fuzil de calado gritando: fé em Deus. Não é? Isso aí. Fé em Deus, ó. Faz o sinal da cruz e mete bala. Mas a questão é, qual é a pregação? A pregação é uma pregação que vai convidá-lo a estar de peito aberto para morrer pelo tráfico. Ele vai se desnudar com a pregação para morrer e morrer para o pecado. E eu concateno quando que a palavra, mas dentro dessa linha que o senhor falou, a gente já vai encerrar, prometo. Eu queria te perguntar, eu sei que é o foco na palavra, mas como lidar com a tentação de querer ser relevante para a sociedade? Entende a pergunta? Porque todo mundo quer ser relevante. Entendi.
Todo mundo quer assistir a Fazenda, o Big Brother, e fazer as suas morais, elencar o seu código de Hammurabi. Eu quero saber como... E muitos pastores, e nós também como influencers nas redes, eu já me vi assim, aconteceu tal coisa, eu tenho que falar agora. E às vezes eu falava e não era aquilo. E aí eu falava, pô, eu fui precipitado, ansioso. Eu te pergunto, como não flertar com essa tentação de querer ser relevante? Boa. Antes de falar sobre isso, voltando um pouquinho no que você falou, em relação a que muitas vezes a gente, mano, por ser favela, a gente, né, já tem uma antipatia, tudo, né, e eu vejo isso aí, um ponto importante a se colocar é a questão do amor, né, a questão do amor que muitas vezes falta, né. Então, eu estava convidado para falar, eu esqueci agora o nome da favela, é que eu sempre confundo com Heliópolis, mas não é Heliópolis. Sim. Eu vou me lembrar. Eu fui convidado para falar sobre sobre educação, uma conferência sobre educação. Eu fui lá para falar sobre teologia de favela. E eu ia terminar, na verdade, sobre. Iam ser o dia inteiro lá e à noite ia ter uma mensagem no final. E eu ia dar essa mensagem. Fui lá, foi muito bom, top. No dia seguinte, aconteceu, não sei se você vai se lembrar, tava tendo um baile funk naquela favela que mataram 9 jovens no Sim. baile funk. Não sei se você se lembra. Depois aconteceu, eu escrevi na época eu escrevia pra NPC, que ela tinha o canal Tudo Muda, tinha um canal lá, e eu escrevi os textos pra elas, né? E aí eu escrevi lá, eram só 9 Silvas, era o nome do texto. Postei tudo, fiquei refletindo naquilo, mas o que eu vi de mensagem de ódio sobre aquele fato favelado tem que morrer. Se morreu é porque pediu. Se tivesse na igreja, não teria acontecido isso com ele, mas estava no baile funk. Então, coisas desse tipo... O pastor diz isso pro esposo da Flor de Lis, né? Pois é. Eu fiquei pensando, cara, mas ninguém parou a pensar que vão ter 9 mães que estão chorando, 9 vidas, como você falou, que deveriam ser alcançadas, né? E às vezes são 9 vidas até, ou pelo menos algumas delas, que até tinham Deus, ou tinham pelo menos uma base, mas tem na favela ali o lugar de entretenimento, sei lá. O fato cara, anularam o fato de que 9 pessoas morreram, 9 jovens morreram. Paraisópolis, foi isso mesmo, meu irmão. É meu primo lá. E aí, meu parça. Cadê o primão? Lá foi lá em Paraisópolis, isso aí. Eles simplesmente negligenciaram isso e começaram a trazer esses discursos de ódio. Então, tipo assim, tem uma música do César MC que é muito louco. E agora tá em alta, né, por conta não a música, né? Mas a frase tem tudo a ver porque estão na disputa aí da questão do aborto, né? E aí a música diz o seguinte, não adianta ficar chorando pela questão do aborto. Vocês precisam lembrar que todo jovem negro já foi feto um dia, né? E só que você não grita quando eles morrem. Então assim, a gente briga por um feto, mas não briga quando um negro morre, né? Entrando aí para uma questão do racismo. Essa é mais ou menos a fala dele. Então a gente coloca muitas vezes uma pauta ideológica, e essa pauta ideológica, a sua verdade, a sua concepção, se torna mais relevante do que o seu amor pelo seu irmão, ou por aqueles que ainda não são, mas você deveria pregar a mensagem. Então, aí já até pegando um gancho nisso, para a pergunta que você falou,
de não flertar com a tentação de ser mais relevante, é entender que a pauta social nunca vai ser maior do que a pauta da salvação, né? É importante trabalhar em todas as vertentes, todas as ramificações do homem, né? O próprio Jesus, lá em Lucas 2, 2,52, diz que Jesus cresceu de maneira integral, né, em estatura, em graça, em conhecimento, em graça diante de Deus e graça diante dos homens, ou seja, ele cresceu na questão cognitiva, na questão física, na questão social, né, em graça diante dos homens, na questão espiritual. Então, Jesus, ele, como ser humano, como 100% homem, ele teve a sua ascensão integral. E nós precisamos prezar por isso também. Só que a gente precisa levar a mensagem que salva. E muitas vezes isso, pensando assim numa questão mais prática, da fuga dessa tentação, é pegar as próprias palavras de Jesus, quando ele diz aquilo que a sua mão direita faz, que a esquerda nem saiba. A gente está muitas vezes focado em demonstrar a sua relevância, né? Em demonstrar aquilo que você fez, o quão importante você foi, né? E aí uma questão, talvez assim, um desafio, né, que muitas vezes eu me faço e se ninguém souber que você fez? Se ninguém souber a relevância que você teve, e ninguém souber o alcance das suas ações, você continuaria fazendo? Se tua resposta for não, já está no caminho errado. Se tua resposta for sim, viva de acordo com essa consciência, né? Então, assim, o amor, ela é uma chave para isso, porque o amor, ele preza pelo outro. Então, é fazer sem esperar nada em troca. E alimentando isso, precisa ser cultivado, né? Cultivando isso, você vai conseguir vencer talvez essa preocupação que é natural do ser humano, porque o ser humano, ele muitas vezes ele quer trazer de ser importante. Sim. Né, de estar presente, de fazer acontecer. Isso é natural do ser humano. E você pode fazer isso, e muitas vezes sem que isso venha te afetar. Então acho que a forma correta assim, de lutar contra essa tentação de ser mais relevante com isso é algo mais interno, é algo mais seu. Né? Porque pessoas vão falar, não, tá fazendo isso para aparecer, tá fazendo isso porque você quer estar, tá fazendo. Você tiver bem claro dentro de você, bem consciente, convicto de que você está fazendo isso em prol do outro, acho que isso é o caminho certo a seguir. Que é deixar um pouco as espadas e fazer como Jesus na ceia, né? Pegar a toalha e a bacia. É isso aí. Acredito que o evangelho hoje carece de crentes com bacia na mão, aptos para tirar sua túnica e fala, não, hoje eu vim só para servir. É isso aí. E assim, acontece essa eugenia evangélica, eu anotei aqui, esse desejo em limpar a igreja. A igreja é a reunião dos sujos, que são limpos pelo sangue do Cordeiro. Então, a melhor coisa, né, para o ladrão da cruz foi a cruz. Mas a grande questão, aqui já partindo já para o final, é que quando ele fala sobre o reino, ele fala para Jesus, acredito que ele viu em Jesus um reino que com certeza não era um reino comum, porque Jesus estava morrendo, estava debilitado. Mas Jesus responde de uma forma muito presente, uma eternidade muito linda, algo muito palpável. Hoje em dia, o que eu vejo, até pegando um pouco do que você disse, é que há, dentro desse anseio por justiça social, dentro da igreja, da comunidade de fé, há também essa urgência no cancelamento
e a pessoa, uma vez criminosa para essa sociedade. Antigamente não, mas agora com a sociedade digital, ela é criminosa para sempre, apesar de pagar pela lei. Ela pode estar solta, ela continua criminosa para a sociedade. E nessa ânsia de limpar os bancos das igrejas, a gente faz de pessoas livres, condenadas para sempre, e afasta elas da eternidade. Se tiver alguém aqui nessa live, pastor, nessa posição, ou alguém que esteja nessa live pensando que o evangelho era faca na caveira mesmo, e tinha que derrubar a cabeça e que Jesus entrou com chicote no templo, então tem que matar todo mundo mesmo, metralhar. Qual é a mensagem que você dá para os crentes que estão nessa live sobre isso, sobre essa visão? Aí a gente encerra aí. Bom, o apóstolo Paulo, uma vez ele falou que ele consentiu com a morte dos santos. Ele foi de Estevão, mas mais para frente ele fala que ele fez isso com algumas pessoas. Esse consentir não é simplesmente que ele falava, legal, né? É o fato de que naquele tempo, quando ele era levado na sinagoga, havia uma eleição. Havia uma eleição do tribunal para se aquele indivíduo ia pagar, no caso ia morrer, a pena era a morte, ou não. E ele falava que ele consentia, então ele votava sim. Ele sempre votava sim. E esse sim era o quê? Era para os crentes serem mortos. Ele disse também que entrou em muitas casas e arrastou muita gente, levando para a sinagoga, para esses julgamentos. E ele disse também que forçou alguns a renegarem a fé. Isso aí, numa forma mais clara, o nome disso aí é tortura. Então a gente está falando de Paulo, que torturava, que arrastava a crente e que consentia com a morte de vários. Esse cara teve um encontro com Cristo e foi um dos principais propagadores do evangelho, né? E o Senhor concedeu perdão para ele. E o próprio Senhor disse, ele vai saber quanto vale sofrer pela pregação do meu nome. Então, alguém que teve um passado muito obscuro, que provavelmente pesou na vida dele até ele ser decepado, mas que isso não impediu dele continuar pregando a palavra. Muitas vezes eu fico imaginando muita gente que Paulo foi visitar, que Paulo rodou, né? Foi pregar lá e fica imaginando lá em Filipos, foi lá em Filipos pregar. E aí um cristão estava lá falando, então, mas você arrastou o meu pai para a cadeia. Vai saber quantas vezes isso aconteceu, não aconteceu com Paulo. E assim, teve jeito para Paulo. Esse crápula, esse medíocre, esse fascista, esse perseguidor da igreja, esse cara que era mau, glória. Teve jeito para ele, cara. Teve jeito para ele. E tem jeito para aqueles que hoje estão atuando na maldade, mas que se forem encontrados pela cruz, podem ter a vida regenerada. E sabe o que é mais, vamos dizer assim, impactante? Que Deus provou seu amor morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. O crápula era você também. Era eu e você. Sim. A gente não é em nada melhor que Paulo. A gente não é nada melhor do que os ladrões que estão aí, os genocidas, a gente não é melhor do que ninguém. E quando a gente entende isso, quando Paulo diz lá em Romanos 3 que não existe um justo sequer, não existe um sequer, ele nivela todo mundo. A gente é tudo farinha no mesmo saco. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar com preconceito. A gente vai continuar fazendo acepção de pessoas, vai continuar apontando o dedo na cara porque você não enxerga que você
é tão mal e tão necessitado quanto qualquer outro. Então, acho que a melhor forma se você está ouvindo, ter essa visão, saiba que se for para apontar o dedo na cara de todo mundo que é errado e dizer que não tem jeito, primeiro a ter o dedo apontado na cara tem que ser você mesmo, porque você não vale nada, assim como eu, e assim como o Renan, e assim como qualquer outro. Nós só somos algo porque Cristo nos encontrou, tá bom? Então, pega essa visão. Glória a Deus. É lindo demais. Imaginar essa situação de Paulo, por exemplo, é algo que mexe. Depois esse homem dizendo, né, carregue minhas marcas. Então, é uma mudança assim que é muito genuína, é linda. Eu penso assim, né? Muita gente quer ser missionária nos presídios e eu já conversei com alguns amigos e eles falaram, quero pregar no presídio. Aí eu perguntei, se você estiver no corredor dos estupradores, pedófilos, e um deles pedir oração, é meio forte o que eu vou falar. O que você faria? Tem jeito ou não tem jeito? Tô falando com sentido que foi feito, mas isso é forte. Eu sei que tem gente aqui que não vai gostar, mas é isso, irmão. O cara falar, ora por mim, pastor. Antes de eu olhar a ficha dele, eu preciso olhar o que Jesus escreveu na cruz. Está consumado. E se está consumado, meu irmão, ele vai, socialmente, ele vai carregar isso. Ele vai ter que, um dia, com a consciência, igual Paulo, com certeza ele olhava e falava, poxa vida, se Deus talvez tivesse me salvado, me encontrado antes, eu não teria visto Estevão morrer. Poxa, Estevão estaria comigo aqui. Poxa. Mas, pelo contrário, ele plantou mais igrejas ainda. Então, a questão acho que é essa. Se for para olhar para aquele jeito, meu, nem pega a sua Bíblia. É bom você... Então, vamos um evangelho. Menos espadas e mais bacia. Aí você vai ver transformação Amém. na periferia, no condomínio, na cidade, no campo. Meu irmão, É você isso falou aí. onde a gente encontra mais os seus textos, seus livros, da sua atuação. Bom, esse livro que eu falei do Capaz, ele tem o volume 1 e o volume 2, né, do Capaz. Isso aí você encontra lá na página do Instagram da MPC, Mocidade para Cristo Baixada Santista. Só chamar lá no chat que eles têm. Aí eu tenho um livro, esse aqui, que é o meu primeiro, Teologia de Favela. Só que esse não tenho mais. Na verdade, esse aqui, por conta de problemas com a editora, eu não tenho mais, mas eu estou continuando escrevendo. Esse daqui eu escrevi junto com o meu parceiro, Emerson Barbosa. A gente escreveu na época da faculdade ainda, isso aqui, 2016. Foi publicado em 2018. Uma salve aí pro Emerson. Meu parceiro lá de Carapicuíba. Né, ele pagou a faculdade de teologia vendendo tapioca. O cara é benção, o cara é top. Né, então, o cara é bom. E eu continuei a escrever, né, só que sozinho, né, com a autorização do Emerson. Só que ainda não terminei, mas assim que tiver nova produção aí, eu com certeza eu mando aí pra você estar divulgando para nós. É um prazer. E que essa seja a primeira de muitas participações juntas aqui, que possamos estar juntos também, conhecendo o trabalho Pode contar. em loco. O fez por ter feito o convite. Eu estou saindo daqui revigorado, aprendendo Amém, mais. amém. Fui te usando, te iluminando para ser luz onde Deus te enviar. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, meu. Te abençoe, que agradeço aí. Obrigado, galera, por ter me aguentado aí. Pessoal da CUFA, Central Única das Baixadas, Central Única das Favelas aqui na Baixada Santista, pessoal da MPC, a família aí, os amigos todos que entraram. Feliz aí pela participação de todos. Obrigado, Renan, pelo convite. Tamo junto. Amém. Precisando, tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto. Deus abençoe, meu amigo. Gente, um beijo no coração. Nóis. A live vai ficar um pouquinho aqui, depois eu subo pro YouTube. Um beijo no coração. Até mais. Tchau.